vocês estão hoje nessa semana, né? Essa semana a gente vai estudar a lição de número 10 e essa lição ela vem cheia de novas melodias, né? Vai falar um pouquinho sobre um amigo músico, a gente vai aprender um pouquinho sobre a história desse amigo, né? Então chama as pessoas que estão aí perto de você, né? Tio, avó, mãe, pai, pra gente estudar um pouquinho sobre, né, essa lição. Então vamos fazer uma oração agora para agradecer. Meu Deus, muito obrigada por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de aprender a Tua Palavra. Dá-nos, Pai, sabedoria, perdoa os nossos pecados e guia-nos pelo Teu caminho, Pai, porque é o melhor para cada um de nós. Nós lhe agradecemos por Teu cuidado a cada dia em nossas vidas. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito e que vai fazer em nossas vidas. Nós lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora, a tia trouxe algo muito importante também. Olha aqui, nessa sacola a gente vai aprender um pouquinho sobre a importância do louvor. Né? O louvor, uma das maneiras de nós louvarmos a Deus é sendo agradecidos a Ele. E a gratidão é um sentimento que vem no nosso coração quando nós estamos felizes por recebermos algo, por recebermos algum presente, por recebermos algo, né? Quando ganhamos um presente do papai, da mamãe, nós ficamos felizes. E da mesma maneira é com Deus. Quando Deus nos dá alguma ajuda, nos abençoa, nós louvamos a Ele e ficamos felizes, porque Ele, né, despertou em nós, né, esse sentimento de alegria. E existem muitos motivos pela qual nós podemos ser gratos a Deus. Um desses motivos é por podermos ter brinquedos que não têm brinquedo em casa, que brincam com palitinhos, com gravetos. E nós, né, que temos o brinquedo, precisamos agradecer por termos os brinquedos em casa. Outro motivo para a gente agradecer é por podermos estudar, né, por termos a oportunidade de ir para a escola ou de estudar em casa. Tem crianças que não podem estudar e que têm um sonho de um dia aprender a ler, aprender a escrever, mas não podem. Então nós temos que agradecer a Deus por Ele nos dar essa oportunidade. Outro motivo para agradecer é porque temos roupas, porque temos vestimentas. E esse é um motivo para agradecer, né? Um outro motivo para agradecer a Deus é pelo alimento que nós temos, por podermos nos alimentar, tomar café, almoçar, jantar, porque tem crianças que não têm o que comer. E precisamos agradecer. Também por termos a nossa família reunida. É muito importante também ter a nossa família, as pessoas que nós amamos por perto. Né? Existem pessoas que não têm, que o papai e a mamãe não estão mais entre a gente. E um outro motivo é porque nós temos a palavra de Deus para nós lermos todos os dias. Né? Existem países que são perseguidos e eles não podem ler a Bíblia. Né? Se leem a Bíblia, pode acontecer coisas terríveis com eles. Mas no nosso país, graças a Deus, nós temos a oportunidade de ler, nós temos a oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre Deus. E no meio de tudo isso, nós também temos que agradecer muito a Deus por enviar Jesus, né? Que é aquele que nos permite hoje nos relacionar com o Pai, que é aquele que nos permite hoje termos a alegria, termos, né, forças nos dias mais difíceis. E por tudo isso, a Bíblia nos ensina lá em Salmos, no capítulo 100, e no verso 4, que nós devemos louvar a Deus. Então fala assim: louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Salmos, capítulo 104. Então, nos ensina que nós devemos louvar a Deus. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Salmos, capítulo 100 e verso 4. Então, olha só que a gente aprende com tanta essa coisa, né? Tanta coisa boa que Deus nos dá, né? A cada dia Ele nos sustentando, nos guardando, nos dando alimento, né? Nosso sentimento fica alegre, nós podemos louvar Ele o dia inteiro, adorar Ele o dia inteiro, porque Ele é quem cuida de nós. Vamos agora mergulhar no livro de 1 Samuel, no capítulo 16 e a partir do verso 14.
lá vai nos contar a história de um rei. Isso, e esse rei, né, quando ele começou a governar, né, era um rei que seguia todas as orientações de Deus, né, a partir de um profeta, a partir do profeta Samuel. Esse profeta, né, ajudava esse rei a governar, ajudava ele dando as orientações que Deus queria, dando conselhos para que tudo que o rei fizesse, Deus estaria, né, estaria no caminho de Deus. Mas ao longo do tempo, esse rei começou a fazer as coisas de própria vontade, começou a pensar e fazer, sentia no coração, fazia. E ele não consultava Deus, não procurava saber se era realmente isso que Deus queria. E com isso, ele começou a fazer muita coisa que desagradava a Deus. Começou a fazer muitas coisas, né? Levar o povo a fazer coisas que Deus não gostava, né? Deus começou a ficar tão triste com isso, tão triste, né? De ver que esse rei, ele não queria mais ouvir a voz de Deus, né? Queria fazer as coisas de vontade própria. E com tudo isso, Deus se afastou dele. Deus não estava mais com ele. E no lugar, né? Deus fez com que um espírito mau toda noite viesse atormentar esse rei. E quando esse espírito mau vinha, para atormentar ele, ele ficava tão perturbado. Ele começava a quebrar tudo, a ficar preocupado, a perder a sua paz. Ele começava a perder a sua paz, ele ficava muito preocupado sempre que esse espírito mau vinha. E ele não sabia mais o que fazer. Até que os seus empregados deram uma ideia. Eles pensaram assim: nossa, mas a música ela calma a gente, não é mesmo? E se a gente chamar um músico para tocar uma música para o rei e quando ele ouvir, ele ficar mais calmo, né? Sempre que esse espírito mal vir, ele ficar calmo quando ele ouvir essa música. O rei, quando ouviu aquela ideia, gostou muito e mandou chamar um músico. Ele mandou chamar um músico, né, que era uma pessoa muito especial, né, que era uma pessoa muito querida também. Os empregados conheciam ele como um pastor de ovelhas, né? Os empregados conheciam ele como um pastor de ovelhas. Ele ficava lá no campo pastoreando as ovelhas. Enquanto ele pastoreava as ovelhas, ele gostava de louvar a Deus, ele gostava de adorar a Deus, junto, né, com os animais, junto com as árvores. Sempre que ele olhava toda aquela natureza, ele ficava feliz e queria louvar a Deus. Então, ele que era um rapaz jovem, ele era um rapaz valente, ele era um rapaz saudável, né? E ele gostava muito de louvar a Deus com a sua harpa, ele era um músico, né? E com a sua harpa ele ia lá louvar a Deus, ele louvava a Deus com a sua harpa. E quando os empregados, né, ficaram sabendo desse rapaz jovem, falou com o rei e o rei mandou chamá-lo. Foi lá, falou com o pai, né, desse rapaz, e o pai do rapaz aceitou que Davi fosse até o palácio do rei. Então Davi foi, pegou a sua harpa e foi até o palácio do rei. Esse rei, ele se chamava Saul, né? Então Davi foi até Saul, ficou lá um tempo com Saul no palácio, né, trabalhando ali no palácio. E Saul, quando viu Davi, ficou tão feliz, gostou tanto de Davi que queria que Davi morasse com ele no palácio, que Davi ficasse por lá, né? E com isso tudo, Davi ficou no palácio com o rei, morou lá no palácio junto com o rei. E toda vez que aquele espírito mal vinha, toda vez que aquele espírito mal tomava conta de Saul, do rei Saul, e Saul começava a ficar preocupado, Saul começava a perder a paz, a perder a calma. E ele, né, e nesse momento, Davi vinha com a sua harpa e tocava uma linda canção. Davi cantava uma linda canção para Deus, né? Ele louvava a Deus com a sua harpa ali na frente de Saul. E quando Saul, tão perturbado por aqueles espíritos maus, tão perturbado, né, por tudo aquilo de ruim que estava acontecendo com ele, né, quando Saul já perdia a sua calma e Davi começava a cantar aquela música, a tocar na sua harpa, Saul ficava com calma. Sempre que ele ouvia essa canção,
Saul tinha paz, aquele espírito mau ia embora e Saul voltava a ter paz, né? E foi assim que Davi ajudou a Saul, né, com o seu louvor a Deus. Quando nós louvamos a Deus, né, nós estamos adorando a Ele. Todas as pessoas ao nosso redor, né, conseguem também sentir a paz, a calma que o nosso louvor, né, acaba transmitindo. Então vamos adorar a Deus, vamos louvar a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Né, que Davi, que nos ensina a ter um coração agradecido, que nos ensina a louvar, a adorar a Deus, que nós possamos ter esse coração agradecido assim como o rei Davi. Eu espero que essa aula venha abençoar vocês, que nós possamos aprender a louvar, aprender a adorar, né, com o coração agradecido, né, que essa semana seja uma semana abençoada, que vocês fiquem bem a cada dia, que Deus, né, venha cuidar, venha direcionar tudo. E neste momento vamos, né, fazer uma oração para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada por tudo que o Senhor tem, Pai, nos proporcionado, pela alimentação, pelas vestimentas, pelos nossos brinquedos, pelo trabalho do papai, da mamãe. Muito obrigada, Senhor, por nos cuidar, por nos dar saúde. Nós lhe agradecemos, Senhor, porque nós temos o Senhor para nos ajudar. Nós lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém.